Jesus. Vai colocando sua vida diante do Senhor. Esse nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. Se você quiser ir se assentando, vá quietando. Deixa essa palavra entrar na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu corpo físico. Nessa noite, você tenha uma alma renovada. Que nessa noite, você tenha um espírito despertado. Que nessa noite, você tenha um corpo físico revigorado. Que nessa noite a sua alma aquiete, submeta-se ao senhorio, à soberania do Deus Todo-Poderoso. Se algo ainda está ocupando a sua mente, declare: Jesus. Esvazia a sua mente. Eu digo que é a lei da física, duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Deixa a palavra de Deus, deixa a palavra de Jesus entrar. E aí ela vai te lavando de dentro para fora. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Meu nome é Davina, algumas pessoas me chamam Vina, fiquem à vontade para me chamar Vina também. Eu tenho 63 anos, quem não me conhece? Quem está me vendo pela primeira vez? Eu tenho 63 anos, carinha de 20. Eu estava dizendo para minha amiga ali que ela está toda bonita. Disseram que eu estava bonita, mas eu não olhei para ela, eu falei, não estou tão bonita assim. Eu falei, pois é, a gente depois dos 20 e pouquinho, a gente dá uma caprichada, né? Na roupa, para dar um up, né? Bem, eu sou divorciada, eu sou pastora há 20 anos. Fui pastora primeiro da igreja do Gama. Quem era do Gama aqui? Amém. E depois nós fomos para o Rio de Janeiro. Fiquei lá 10 anos, 12 anos no Rio de Janeiro. E depois do divórcio eu voltei, apesar de ser carioca, mas eu voltei para cá. Minha filha, Ana Carolina, que estava ministrando louvor, meu genro estava ali na guitarra. Eu tenho um outro filho de 38 anos, que mora no Panamá, um neto de 1 ano, por parte dele. E tenho uma neta de amor de 19 anos, que mora no Sul. Tenho um neto biológico de 14 e um casal de gêmeos de 12 anos. E eu fico muito feliz quando eu vejo a minha filha ministrar, porque uma das coisas que mais me traz alegria é ver que o divórcio, apesar de muito doloroso, não desconstruiu aquilo que Deus fez na minha vida. Amém? E eu agradeço essa igreja, porque quando eu voltei, eu sempre falo isso, pastora Miriam, e eu faço questão de falar. Quando eu divorciei, eu estava no Rio de Janeiro, pastoreando uma igreja de quase 4.000 membros. E o impacto foi muito grande, e eu vinha para cá para ser ministrada aqui. Eu pegava o avião e vinha para cá. E quando eu decidi voltar, eu falei, não, eu vou ficar no banco, está tudo bem, eu vou ficar lá atrás. E pastora Miriam, pastor Milton, pastora Beth, pastor Rafael, de jeito nenhum.
Você tem bagagem demais e você tem que estar ali e assume o pastorado. Então, a igreja desconstruindo todas as barreiras, de uma mulher divorciada, tatuada, que... Vocês acreditam que eu já fui impedida de pregar em igreja por causa da tatuagem? Mas Deus é bom, levanta igrejas como essa que você está aqui. Amém? Você tem o coração grato pela sua igreja, amém? Agradeço a Deus por todas que estão aqui. Eu tenho algumas amigas pessoais que estão aqui, agradeço muito mesmo por terem aceito o convite de estarem aqui. Bom, eu fui convidada pela pastora Beth para estar ministrando, mas essa palavra, tem uns 2 meses que eu recebi essa palavra no Rio de Janeiro. Só que eu não sabia quando eu ia ministrar. Eu vou sempre ao Rio de Janeiro. A cada 1 mês e meio eu vou ao Rio de Janeiro. Deus me abençoou e eu uso isso para a glória dele. Eu sei que é para a glória dele. Deus me abençoou com um filho que é piloto de avião e tem um desconto considerável nas passagens aéreas. Então, ele diz que eu sou a maior viajante de todas, que eu vivo viajando. Então, há uns 2 meses atrás, eu fui ao Rio, uma amiga fez 60 anos. E ela não queria fazer nada, e ela, não, eu quero ir para o interior de Minas, que ela é mineira, daquelas do interior mesmo. E aí ela queria ir para o interior de Minas, ela falou, Vinas, para alguém ir comigo é só você que topa tudo. Né? Você vai de onde? Você vai de avião, você vai... Então, vamos comemorar meus 60 anos na casa de uns tios no interior. Só que não deu certo para ela. Eu estava disponível, mas para ela não deu certo. Aí ela me ligou e disse, não, também não vou comemorar. Não quero fazer nada, não vou fazer nada. Eu falei, mas eu vou aí. Não venha. Não venha. Eu falei assim, olha, amigo, vai, nem que seja para comer coxinha na esquina. Mas eu quero estar aí nos seus 60 anos. E ela falou, não quero, não venha. Amigo, a gente tem liberdade de fazer isso, amém? Você tem liberdade? Não quero, não estou afim, vai para casa. Hoje eu não quero conversar. Não é assim? É bom, né, quando a gente tem essa liberdade. O amigo dá uma insistida, mas deixa eu ficar sozinho hoje, amanhã a gente conversa. Eu, tá bom, não vou. 3 dias antes ela me liga, Vina, por favor, venha. Venha porque eu quero ficar com você no meu aniversário. E ela falou assim, o programa é culto na minha igreja e depois a gente vai almoçar. Alguém conhece o Rio de Janeiro aqui? Tem um mercado lá, a Zona Sul, que é um mercado melhor, né, assim. E lá tem ela no bairro do Recreio, e ela falou assim, mas a gente vai almoçar lá no Zona Sul, porque eu não tenho dinheiro para almoçar em tal lugar, não. Aí eu falei, tá bom, então nós vamos almoçar no Zona Sul. Você vem aqui só para isso? Eu falei, eu vou só para isso. Meu neto nem estava lá. Meu neto estava no Panamá. E aí eu fui. Quando eu cheguei no culto da igreja dela, eu fui tomada por uma presença. Eu fui tão abençoada. Se ela foi abençoada porque eu fui no aniversário dela, eu fui tão abençoada. Eu sempre falo que eu não era musical. Música não mexia comigo. Mas naquele dia, um louvor mexeu comigo. E até para completar isso, tem uns 2 domingos, o Gerson, marido da Iracema, me abordou e falou assim, o Senhor está te dando 3 canções. Ele quer que você ore em cima dessas 3 canções. Eu falei, logo canção? Logo música? Ele falou, ele disse que vai abrir seu coração para as canções. E aquilo foi realmente acontecer. E ali, naquele louvor, o Senhor me deu essa palavra. Eu abri o celular e comecei a escrever. E era uma palavra para mulheres, para nós. Aí veio a frase, nunca sozinhas. E aí eu comecei a escrever. Naquele culto. Se você perguntar o que foi o culto, eu não lembro. Porque eu fiquei escrevendo. De lá fomos almoçar no mercado. Depois fomos para casa, comemos um bolinho à tarde. Segunda-feira eu vim embora. Fui no sábado e voltei. Quando eu digo que eu uso
essa passagem abençoada, né? Porque tanto abençoei a minha amiga, tanto fui muito abençoada. Então, é essa palavra que eu quero compartilhar com você. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu pedi muito para Deus que não fosse minha, que fosse dele, para todas nós. Amém? O Salmos 23, no versículo 1. Todo o Salmo 23, ele fala muito conosco. Acho que todos conhecem. Todas as religiões conhecem o Salmo 23. Só que aqui, o Salmo 23, eu li na versão da NVI. Por que, Vina, que tem versões diferentes? A linguística e a arqueologia vem trazendo uma interpretação. Não é que a Bíblia tem que ser refeita, como muita gente andou falando, apavorado, não é isso. Mas há a linguística, quem é professor de português aqui pode me ajudar melhor, e a arqueologia, ela traz o contexto da época. E nós vamos ler por que nessa versão? Porque essa versão diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nós conhecemos o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que para mim é um paradoxo. Porque pelo menos para mim tem faltado muita coisa. Para você tem? Para mim falta muita coisa. Mas de nada eu terei falta. Existe uma diferença entre o que eu preciso e o que eu necessito. Davi escreve vou só contextualizar rapidamente, Davi escreve esse salmo. Ele ainda não havia assumido o reinado de Jerusalém, de Israel. Davi ainda era um pastor de ovelhas. E durante a caminhada de Davi escreve esse salmo. Davi era um poeta. Dos 150 salmos, me parece, pelo menos 70 e alguma coisa são de Davi. E ele escreve esse salmo. Nós teríamos aqui, eu estava conversando com a minha filha outro dia, nós teríamos pregação aqui para uma semana. Só nesses salmos. Mas hoje eu vou me ater no Salmo 1. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. A Bíblia que traz essa versão foi uma Bíblia que passou pelo processo linguístico, passou pelo processo arqueológico das ruínas daquele tempo, para a gente poder entender o comportamento da sociedade naquele momento. E ela vai do hebraico, ela vai para o latim, até que ela é trazida para os contextos das línguas, português, inglês, etc. Bom, quando ele diz, o Senhor é meu pastor, Davi era um pastor. E eu vou chegar, por que nunca sozinhos? Grave essa frase. Nunca sozinhos. Davi, ele tinha uma visão de pastor. Uma ovelha, ela tinha dificuldades pela característica do animal ovelha. Ela precisava de um pastoreio. Ela precisava de um pastor aonde a conduzisse. Ela precisava sentir as outras ovelhas. Nenhum momento poderia separar as ovelhas do seu pastor. À noite, quando elas dormiam, elas eram colocadas no aprisco, que eram pedras. Vocês já viram aprisco, já? E tinha uma porta. O pastor colocava à noite todas as ovelhas ali dentro, contava todas elas. E sentava na porta do aprisco. O pastor dormia na porta do aprisco para cuidar das ovelhas.
Por isso, Davi declara: o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor zela por nós. O pastor dormia na porta do aprisco. Vocês podem procurar nos estudos o que acontece. O pastor acordava na porta do aprisco. As ovelhas passavam por cima do pastor para sair do aprisco. Porque o pastor tinha que ver como ela estava por baixo. Se os pelos estavam grandes, se haviam carrapichos escondidos. Esta era a visão de Davi, de quem era o pastor. Por isso ele disse: o Senhor é o meu pastor. Quando uma ovelha tinha que ser, por exemplo, não se vendia ovelhas só para abate. A ovelha não se acostumava com o outro pastor. Ela se acostumava com aquela voz, ela se acostumava com aquele cheiro, ela se acostumava com o caminhar. A ovelha se acostumava com aquele pastor. Para fazer a transição, por exemplo, o pastor está doente, para fazer a transição, ele pegava um filho, uma criança. Já viram nas fotos crianças junto com os pastores? Era a transição. Aquela criança, por ser filho, ela tinha o mesmo comportamento, o mesmo cheiro. Se ele passasse aquela ovelha para outro pastor, a ovelha minguaria até morrer. Ou ele vendia para abate, ou ele fazia a transição. Por isso, Davi compara, pela experiência que ele tem do pastorado, ele compara: o Senhor é o meu pastor. Davi decidiu, Davi escolheu, Davi permitiu que o Senhor fosse o seu único pastor. A experiência de Davi com as suas ovelhas foi a experiência que ele tinha com Deus. Então, um primeiro ensinamento que a gente pode tirar daqui: o Senhor é o seu pastor. Se nós saímos desse aprisco, você conhece pessoas que saíram desse aprisco? Você acha que ela está melhor? Você já teve experiência de sair desse aprisco? A sua vida estava melhor? Conhece pessoas que saem O que é isso aqui? Isso aqui é um aprisco. E o Senhor diz: eu sou o seu pastor. Por isso que, quando essa decisão, porque aqui havia os salmos, eles são divididos por categorias. Tem um salmo de louvor, tem os salmos imprecatórios, que são de imposição, tem os salmos de messiânicos, que aqui é um salmo messiânico. Davi vem na genealogia, Jesus vem na genealogia de Davi. Aqui, ele já estava anunciando o nosso pastor. Lá em João 10, você pode colocar para nós? Para você ver como como Davi já estava anunciando a vinda de Jesus. Jesus diz: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, lembram da porta?
mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus confirma o que Davi quis dizer no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Ele diz, lá no versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Vocês entendem como Davi já estava anunciando a vinda de Jesus? Como ele já estava prenunciando a vinda de Jesus? E a linguagem que ele diz, o Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor hoje? Quem é o meu pastor hoje? Quem fica na porta do meu aprisco? A quem eu estou dando autoridade para guardar a porta da minha vida, da minha segurança? Queridas, nós mulheres estamos sendo o alvo mais veemente do inferno. O índice de feminicídios tem aumentado. Violência contra as mulheres pretas. Discriminação contra as mulheres indígenas. Abuso, estupro. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor tem levantado mulheres que têm enchido templos. O Senhor tem levantado mulheres que têm trazido a você a verdade de quem é o seu pastor. E eu vou falar uma coisa para você, não sei se a pastora Beth está observando que essa parte já está toda cheia. Eu falei para ela, 2024 nós vamos estar lá atrás, pastora Miriam. Na autoridade do nome de Jesus. Tem muita ovelha sem pastor. E você tem o privilégio de estar segura nesse aprisco. O Senhor é o seu pastor. Declare, pense bem, o Senhor é o teu pastor? Essa semana, eu tive uma experiência, como alguns sabem, a minha mãe tem Alzheimer. E minha mãe tem 88 anos, só não está deitada numa cama, ela está andando. Só que ela fala assim. Alguém conhece? Quantos conhecem minha mãe aqui? Eu faço algumas fotos, ponho no Instagram, e ela quase não fala. Eu vou contar essa história rapidamente para você. Eu vivi uma experiência no Rio de Janeiro, porque ir para o Rio de Janeiro, querido, não é só alegria, tem as derrotas. Tem as derrotas. Eu vivi uma derrota, uma situação muito difícil no Rio de Janeiro, tem uns 5 meses. Eu vim de lá arrasada. Eu vim de lá, minha pressão foi a 18/10. Eu nunca tive problema de pressão. Eu vim de lá muito tensa, foi uma situação muito difícil. Tomei algumas decisões, mas sabe aquela decisão que você toma, que você tem que tomar, mas dói, rasga aqui dentro? E aí eu fui conversar com a minha mãe. Porque minha mãe era aquela pessoa que me aconselhava. E eu tenho mania de sentar, assim, no chão, encostar na cabeça na perna dela. E eu contei a história para ela. Mãe, aconteceu isso. Eu sei que ela não estava entendendo nada. Aí ela... Exatamente assim. Mãe, aconteceu isso. Eu tomei essa decisão, mas eu não estou dando conta. Eu estou muito ruim. Gente, quando eu digo que quando você declara, e a palavra de Deus em Mateus diz assim, quando você declara,
Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confesse que o Senhor é o teu pastor. E aí eu sentei no ombro dela, vou fazer a cena aqui. Encostei na perna dela, sentei no chão. Mãe, aconteceu isso, isso, isso. Eu não sei, eu fiz isso, mas eu não sei mais o que vem pela frente. Eu não sei o que fazer. E eu buscava o meu pastor, eu buscava Deus, e Deus pode falar de qualquer forma com você. A minha mãe, gente, é porque você crê no que eu estou falando? Amém? A minha mãe pegou o meu rosto, vou fazer aqui, tá? Segurou com as duas mãos. Você gosta de mim? Na hora eu não entendi nada. Como? Uma pessoa que fala... Aí eu gosto a ela, de novo, segunda vez. Você gosta de mim? E eu gosto, mãe. Gosto. Só veio Pedro na minha frente. Na terceira vez. Você gosta mesmo de mim? Gente, minha mãe falou. Aí eu gosto, aí ela, então vai viver. Gente, obrigada. Sacou de dentro de mim. Sabe o que é sacar? Sacou, eu compartilhei isso com algumas pessoas, eu acho que eu compartilhei com a minha filha. Sacou assim, ó. Dona Natália, Deus sacou a tristeza. Sacou. A gente veio conversando agora, no carro, não foi? De algumas situações que eu falei assim, isso não é de púlpito, mas eu vou falar aqui no púlpito. Que eu falei, tem coisa que a gente não fala no púlpito, mas hoje eu vou falar. Só tem mulher aqui, só tem a gente aqui, né? Mulher que eu digo, não é nada que os homens não possam ouvir. Ah, tem coisas, que eu vou te falar uma coisa. Deus muda o teu querer. Ah, mas você tem que querer. Ah, você tem que... Querido, às vezes a gente não dá conta nem de querer. Pois se você disser, o Senhor é o meu pastor, Ele vai dentro de você, Ele saca. Sabe o que é? Saca. Naquela hora. Gente, depois que ela falou, vai viver, eu levei um susto. Eu não consegui nem chorar. Eu levei um susto. Aí ela olhou. Mãe, ela. Acabou. Perdeu, voou de novo. Aí eu lembrei de uma palavra assim, né? Que uma vez eu conversando com Deus, eu falei, Senhor, minha mãe nessa condição, eu acho que você é melhor do que eu, né? Não vai pensar isso, mas eu pensei, Senhor, o Senhor não quer levar, né? Minha mãe, 88 anos, nessa condição, dá dó. Aí ele falou assim, ela pode ter Alzheimer, ninguém pode entender, mas eu vou entendê-la. Ninguém pode ouvi-la, mas eu vou ouvi-la. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes do Alzheimer, eu evangelizei a minha mãe. Porque ela nunca aceitou, mas quando ela estava bem começando o Alzheimer, eu falei, é agora. Eu fui morar no Rio de Janeiro, larguei tudo aqui, fui morar, fiquei 2 anos com ela. Eu evangelizei a minha mãe 2 anos, declarando que Jesus era o Senhor da vida dela. Que independente do Alzheimer, Deus faria. Aí eu falava uma vez eu falei, Deus, mas eu preciso viajar, porque vai que eu tenho Alzheimer, vai que eu vou morrer. Se você morrer, você vai para um lugar melhor do que qualquer lugar do mundo. Se você tiver Alzheimer, pode ninguém te entender, mas eu sou contigo, eu vou te entender. Aquilo trouxe consolo no meu coração. Então, essa noite, querida, declare, o Senhor é o teu pastor. Entra nesse aprisco.
Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele tosquiar o que for necessário. Não, Deus, não mexe nessa área, não. Deixa Ele tosquiar você. Ele sabe que se Ele não tosquiar você, vai vir carrapicho, vai vir bicho e vai ocupar você. Vai se esconder nos lugares ali os lugares pequenininhos. Então, o primeiro passo, querido, declare, querida, nessa noite, o Senhor, dê a Ele autoridade sobre isso. Nós damos autoridade a homens, querida. Nós dormimos com homens, deitamos com homem que às vezes a gente nem conhece. Damos a Ele autoridade sobre o nosso corpo, mas não damos a nossa vida para o Rei dos Reis, aquele que te salva, aquele que te guarda, aquele que te cobre, aquele que te supre. E nós não damos autoridade a Ele por pura religiosidade. Se você está olhando aí fora, as igrejas, isso e aquilo, querido, não é igreja, é Jesus. Vá para uma igreja que compartilhe Jesus. Vá para uma igreja que cante isso que nós cantamos, Jesus. Declare Jesus da sua vida. Outro dia perguntaram assim para mim, mas Vina, e se isso tudo for mentira? Se isso aí for mentira, que você acredita aí? Falei, olha só. A gente crê por fé, tá certo? Nós temos experiências, como eu tive. Pode ser mentira. E se for mentira? Se for mentira, eu vou chegar na porta lá. É mentira, mas pelo menos eu tive uma vida muito boa. Eu tive uma vida onde eu tinha alguém que eu botava a minha cabeça no travesseiro e ele me acolhia. Eu tinha um Deus que eu cria, que me sustentou até a hora daquele momento. Então, se é mentira, eu não estou nem aí. Na hora, eu vou saber. Agora, eu faço bem, eu vivo bem, eu amo o próximo, eu tenho amigos, eu cuido bem dos meus filhos, eu fiz tudo que é bom. Se chegar lá é mentira e vai vir coisa ruim, aí o problema já não é mais meu. Então eu vou continuar crendo. E eu vou continuar entregando a minha vida, o meu legado ao Senhor Jesus. Amém? Agora, a primeira declaração que você precisa fazer nessa noite: permita que o Senhor seja o seu pastor. Não deixe o dinheiro ser o seu pastor. Não deixa a dor ser seu pastor. A dor não inviabiliza a ação de Deus na sua vida. A traição não inviabiliza. A frustração não inviabiliza a ação de Deus, do nosso pastor na nossa vida. Por isso, declare, quando eu digo para você, nunca mais você viverá só. Nunca mais você viverá sozinha. Deus vai falar de qualquer jeito, como falou comigo, através da minha mãe. E através da palavra, através dos louvores. Você só precisa dizer: Senhor, eu não quero ficar sozinha. Eu quero que o Senhor seja meu pastor. Deixa que Ele faz o resto. Porque nós não temos capacidade para fazer o resto. Nós não temos capacidade de fazer ninguém feliz. Ninguém tem a capacidade de fazer a gente feliz. Dinheiro não faz a gente feliz. A falta de dinheiro não rouba também de nós sermos felizes. E a segunda parte, que é: de nada eu terei falta. Eu sei que é difícil. Lutas. Agora você está aqui. Se você está aqui, alguém te supriu. Se você deixou seus filhos em casa, você sabe que seus filhos estão bem cuidados. Se você está aqui, é porque nada te fez falta. Quando eu digo que é um contrassenso eu dizer que nada me faltará, porque vai faltar muita coisa.
Mas Deus te dá o que você necessita e não o que eu preciso. Outro dia nós estávamos ouvindo uma pregação, minha filha me compartilhou comigo, e a pastora estava falando, quer um sapato Labutã? Conhece sapato Labutã? Quer um sapato Labutã? Pede para Deus. Quer não sei o que? Pede para Deus. Eu falei, cara, eu tenho até vergonha do negócio desse. Trabalha, compra em 20 vezes, sei lá o quê, se é o que você quer. Mas não peça isso para Deus, querido. Tem gente passando fome, tem irmã nossa passando fome. A igreja precisa crescer, a igreja precisa avançar, porque tem um monte de mulher lá fora que precisando vir para cá. Ontem eu fui dar uma palestra lá na escola que a filha da Irlânia estuda, filha. Estão aqui porque eu dei uma palestra lá, elas são do projeto Mulheres Poderosas, mulheres da comunidade Santa Luzia da Estrutural, mulheres que sabem o que é ter falta. Mas olha aí, de pé, buscando o Senhor. Valquíria até tem carro agora. Né? Deus tem feito. Saia da sua zona de conforto. Olha para o lado. Tá. Nesse versículo, depois você leia. Tem 7 verbos. Davi agradecia ao Senhor. O Senhor supria, o Senhor cuidava, o Senhor defendia, o Senhor guiava, o Senhor corrigia, o Senhor refrigerava e o Senhor fazia repousar. Que outro Deus você quer, querido? Está difícil a vida? Tira da mão desse Senhor que você está pondo a sua vida e coloca a tua vida na mão desse Senhor. Você nunca está sozinha. Nem a minha mãe com Alzheimer está sozinha. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece o cheiro do seu pastor. A ovelha conhece, ela tem a audição que reconhece o seu pastor. O cérebro da ovelha obedece à voz daquele pastor. Queridos, em nome de Jesus, eu tenho aprendido muito com Deus nesse tempo. Em Abacuque 3, eu não preciso colocar esse versículo, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, eu me alegrarei, porque eu dei a minha vida na mão desse pastor que me supre, cuida de mim, me defende, me corrige, me refrigera a alma e me dá lugar para descansar. Filipenses, Paulo fala a mesma coisa. Também não precisa colocar aqui, diz. O meu Deus, está em Filipenses 4, que é um dos livros da Bíblia que eu mais amo, Filipenses. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Olha para a sua vida, o Senhor supriu todas as minhas necessidades. Então Deus não é um Deus que atende tudo, eu sinto te dizer isso. Se alguém contou isso para você, é uma falácia, é anátema, é mentira, é maldição. Agora de uma coisa ele disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Eu nunca vou te deixar sozinha. Eu entendo que esse salmo ele traz 2 princípios para a gente. É o princípio da suficiência de Deus e o princípio da confiança de Deus. Por isso que eu digo, nunca sozinhas. Querida, nunca nós ficaremos sozinhos. Os homens nos deixam. Eu sinto te dizer isso. Homens nos deixam. Não vou dizer que todos, mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui teve decepções com homens. Se entregaram. Entregaram seus corpos. Entregaram seu ser. E um dia
Não quero mais você. Não gosto mais de você. E aí você sai de lá toda machucada. Mas esse Deus aqui, esse pastor, cuida das ovelhas até o final. Até para passar ela. Se ele tiver que morrer, está perto de morrer, está velho, até ele tem o cuidado até de passar, fazer essa passagem. Traz uma criança, ela é sua filha? Aí ele traz ela, você tem um negócio, você começa a trazer ela para conhecer desse negócio. Ela pode não querer trabalhar nesse negócio, mas essa transição, é isso que o pastor faz. E se a gente for pensar, é isso que a gente faz com os nossos filhos, amém? Essa transição. Então, quando Jesus, ele diz que ele é a porta, ele fala a mesma coisa que Davi. Sabe quando foi escrito esse salmo? 3.000 anos atrás, antes de Jesus. Eu tinha uma moça, assim, eu sempre trabalhei muito com mulheres, nos meus trabalhos seculares. Eu lembro que a minha filha estava grávida dos gêmeos. Eu já estou concluindo, tá? Para a gente orar. A minha filha estava grávida dos gêmeos. E na época ela vendeu uma casa. Ela comprou uma casa. Então ela vendeu tudo que ela tinha. E ela ficou sem carro, porque ela vendeu carro, vendeu tudo. Quem compra casa sabe que a gente não é rico, né? Então a gente tem que vender tudo que a gente tem para poder colocá-la na casa. Como é que eu ia deixar minha filha com 3 filhos, os gêmeos mais o Guilherme de 1 ano e meio, sem carro? Eu sei que eles tinham propostas para comprar, mas naqueles meses não podia. Então, eu mandei meu carro para cá. Não é porque eu sou boa, não, gente. É porque o Espírito Santo cuida dela. Porque ela nunca ia ficar sozinha. Porque eu fiquei sem carro no Rio de Janeiro. E aí eu passei a ir para o trabalho, lá no Rio de Janeiro tinha umas vans. Aí eu passei a ir para o trabalho de van. Aí eu passava por uma moça em situação de rua, bem surtada. Todos os dias eu passava por ela, todos os dias. Aí teve um dia que eu não sei se ela foi abusada ou se ela estava menstruada. Ela tinha muito sangue pelas pernas. Aí eu parei, olhei para ela, mas ela estava impregnada, que a gente chama, né? Assim, ela não tinha um olhar para nada, então não tinha como falar com ela. Aí eu cheguei e falei: Espírito Santo, por que essa mulher está aqui e eu estou aqui? Eu estou a pé porque eu mandei meu carro para Brasília. Mas não porque eu não pudesse ter um carro. Mas essa mulher está aqui. O que eu tenho de melhor do que ela? Por que eu sou melhor do que ela, Beth? Por que eu sou melhor do que essa mulher? Não entendo por quê. Se eu sou sua filha, ela é sua filha. Aí veio uma voz dentro de mim, não sei se você ouve essa voz. Ele disse assim: para você ser uma pessoa melhor. Como? Eu vou ficar... Você é uma pessoa melhor? O que eu posso fazer? Você pode fazer, tira ela daí. Aí como é que eu vou tirar ela daqui? Não posso levar ela para minha casa. Você levaria para sua casa? Eu conheço pastor que leva. A gente se conhece, né? Pastor que leva. Mas eu não tinha estrutura. Como é que eu levo ela para casa? Aí fui trabalhar. Deixei aquela mulher lá. E aquilo me incomodando. Cheguei lá no trabalho. Veio a palavra. Monta um projeto para acolher essas mulheres de rua. Resgata a dignidade dela. Depois ela decide se ela quer voltar para a rua ou se ela quer voltar para casa. Tira ela desse surto. É para isso que eu te chamei. Nunca sozinha. Aquela mulher não estava sozinha. Surtada na rua, abusada, mas ela não estava sozinha. O Senhor levantou uma pessoa, me deixou numa situação, porque de carro a gente não vê nada, não é isso? Quando a gente anda de... Uma vez, nessa época, um sapato começou a machucar. Eu falei: como um sapato me machucar? Porque eu uso sapato há tanto tempo. Aí a minha secretária: pastora, a senhora está andando de ônibus agora com sapato. Eu falei: eita!
verdade. Andar de ônibus com sapato e andar de carro com sapato é outra coisa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver. Dali a gente montou um trabalho, compramos uma casa. Acolhemos mulheres de rua. Essa mulher estava sozinha? Não. Nunca sozinha. Está doendo? Sua vida está doendo? Patrícia está doendo? Está doendo? Silvana está doendo? Bianca está doendo? Paula está doendo? Mas tem uma palavra de consolo para você nessa noite. Você não está sozinha. Deus move céus e terra a nosso favor. Creia nessa palavra em nome de Jesus, querida. Tira a tua vida da mão de outro Senhor que não é Deus, que não é Jesus. Ame seu marido? Ame. Namore ele muito? Namore. Ame seus filhos? Ame. Ame sua pastora? Ame. Mas ela não é a senhora da sua vida. O único Senhor da nossa vida é Jesus. Entre outros testemunhos, um dia a gente conversa, eu tenho muitos outros testemunhos de Deus. Agora, você vai perguntar, Vina, está faltando para você estar? É fácil viver na condição que eu vivo hoje? Não, não é fácil. Mas eu tenho um Deus que me diz, nunca. Querido, nunca para você pode ser meia boca, mas para Deus é nunca. Nunca é nunca. Nunca você vai estar só. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Ah, mas eu preciso de 2 versículos para colocar em prática essa verdade na minha vida. Pode subir o louvor, por favor. Romanos 12, 2, eu queria que colocasse. Romanos 12, 2 e 2 Timóteo 1, 7. Quer colocar em prática essa verdade? Nunca sozinha. Essa palavra te edificou, minha irmã? Porque me edificou. E muito. E aí eu falei com Deus assim, tá, nunca sozinha. Mas eu quero uma palavra prática, Senhor. Porque com Deus eu converso assim. Eu quero a prática. O que eu faço? Aí veio Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A única coisa que Deus te pede, permita que a sua mente seja transformada. Aquela cultura que nós tínhamos, abra a sua mente, deixa Deus entrar. Faça uma declaração. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Quem pôs me confessar diante de Deus, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E segunda dica, na palavra de Deus, porque a gente fala aquilo que a palavra de Deus fala, né? Porque a gente garante que o Espírito Santo vai agir. 2 Timóteo 1,7, que é um versículo que eu aprendi logo na minha conversão. Para mim, é uma das uns grandes presentes de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos... O mundo te dá espírito de covardia. O mundo te põe medo. Eu orei semana passada para uma irmãzinha aqui, que ela estava na dúvida. Eu não vou falar quem é, mas ela estava na dúvida que ela aceitou uma promoção, mas ela não sabia. Ela estava com medo, ela aceitou. Eu falei assim, olha só, vamos orar. Eu não tenho uma palavra para dizer desfaça ou faça. Eu não tinha uma palavra. Mas Deus me deu um espírito de ousadia. Ele não me deu um espírito de covardia.
mas de poder, que é para decidir, que é para escolher. O espírito de amor, o direito que nós temos de amar e de ser amado. Não aceite menos do que isso. E nos deu o espírito de equilíbrio, que eu preciso filtrar as outras vozes. Nós estamos ouvindo muitas vozes. O mundo está falido. Falido. O mundo não nos responde mais. Antes eu adulterava para fugir para o mundo. Hoje só o adultério não resolve. Hoje eu quero casar com 2 homens. Hoje é trisal. Eu não estou aqui julgando. Eu só estou trazendo para você o mundo. Ele não te supre. Ele não se supre. Ele faliu. O mundo faliu. Então está se criando estratégias para a gente se adaptar a esse mundo. Hoje não é mais só homossexualismo, agora vai além do homossexualismo. Eu não sou só gay, eu sou isso, eu sou isso, sou isso. Não estou julgando, não estou colocando preconceito. Eu estou dizendo, o mundo não nos oferece mais nada. Agora, isso aqui sim. A garantia de que você nunca vai estar só. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Eu tenho uma notícia boa para você. De tudo. Uma palavra que você vai sair daqui com mais uma notícia boa. Isaías 49, 18 e 19. Vejam. Eu estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. Ele já está surgindo, já está chegando, já está surgindo. Você não percebe? Você percebe? Eis que eu faço uma coisa nova, já está vindo. Você percebe? Até no deserto. Você está no deserto, minha irmã? Você está no deserto em alguma área da sua vida? Todas as áreas da sua vida. Você não está só. Até no deserto eu vou abrir um caminho. E riacho no ermo, na sequidão. Quando eu digo que Deus saca, Ele saca. Ele faz o querer e o executar. Aleluia. Então decida primeiro. Ele é o teu pastor. Declare aí onde você está. Declare para você, desde você. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Declare com a sua boca. E nada você terá falta.